Agora vamos ao bairro Ramiros, a caminho do sul da província de Luanda. Há lá um monte, muitos consideram o Monte Santo, pelo menos para quem frequenta para fins religiosos esse monte. O certo é que foi palco de um crime bárbaro durante a realização de uma vigília e orações. Uma mulher foi morta à paulada, o criminoso está em fuga, a melhor amiga da vítima está a contas com a justiça. Veja a seguir. A família está visivelmente inconsolável. Toda a família está magoada, está com dor mesmo. Motivo: uma morte misteriosa. Aqui, todos querem entender o que terá acontecido na montanha. Uma mulher morrer dessa forma é uma coisa muito melindrosa. Rita Luiz José, de 41 anos, uma mulher devota, cristã e comprometida com a igreja e a sua fé, morreu depois de ser brutalmente agredida quando cumpria mais um dia de oração e busca a Deus neste monte, localizado na comuna dos Ramiros. Naquela noite, Rita encontrava-se neste monte a orar, como era habitual, na companhia da neta de 13 anos e uma amiga, Maria Pedro. Era madrugada quando um homem agrediu-a com um pau, uma paulada que tirou para sempre a dona de casa do convívio da família. Depois veio um tio, disse que bateram uma tia, que o moço lhe bateu mesmo com força, lhe bateu mais na cabeça. Depois a tia que estava conosco perguntou, ela está onde? O tio disse, ela está aqui nesse lado. Depois nós levantamos, fomos juntos. A minha avó já estava no chão, estava saindo de sangue nas vistas. Cláudia ainda conta que despertou a avó minutos antes do ocorrido. Tudo porque o suposto criminoso circulava próximo da zona em que estavam e olhava fixamente para a sua avó. Passou um tio, meteu uma calça jeans e uma camisa vermelha, levou uma bíblia preta e estava andando com um pau preto. Ele estava olhando muito pela minha avó, não estava olhando aquela tia que estava junto com a minha avó, estava olhando mais na minha avó. Eu falei na minha avó, esse tio está te olhando muito. Ela disse, não comece a controlar as pessoas, dorme só. Maria Pedro, a amiga, é acusada de ter ligações com o suposto criminoso. A nós, contou que não esteve no local do crime e que foi pega de surpresa com a notícia da morte da amiga. Naquela madrugada de quinta-feira, acordamos para orar, como é de hábito. Toda a gente às 0 horas tem que levantar para orar. Levantamos, começamos a orar. Mas antes de eu levantar, despedi a minha companheira, a falecida, que eu ia urinar. Despeci mais um bocadinho, descaí mais um bocadinho, 2 metrinhos de coisa, para mim fazer necessidade menor. E dali resolvi subir mais em cima e ela ficou embaixo. É dali que naquele momento eu nem sabia, fiquei a clamar, fiquei ali a clamar, a orar, sem eu saber o que está acontecendo lá embaixo. A companheira de Rita José conta ainda que naquela mesma noite, por pouco também teria sido vítima da ação do suposto homicida. Mas depois
Eu a descair para ir já para o lugar e me deparo com um homem que vinha, mas eu vinha, a posição daquele senhor não era um homem de oração, pela atitude e o andar que ele vinha com ele. E pronto, é daí que eu comecei a recuar de trás para me refugiar aonde estão mais pessoas. Caí, rastejei até onde está as pessoas, comecei a gritar em nome de Jesus, parece que ele pensou que as pessoas deviam se aperceber que ele está me perseguindo. Ele correu e pulou por um muro. Quem não acredita nesta versão é a família da malograda. Para os parentes, foi uma ação concertada entre os dois. Essa senhora, ela própria, é que veio falar para ela, para minha irmã, que dia tal vamos nos montes fazer oração. A minha irmã diz que não tinha dinheiro para táxi para ir. Ela obriga a minha irmã para ir com ela, dizer que eu vou te pagar o dinheiro de táxi. Nós estamos a induzir assim. Ela já fez combina com esse senhor, mas como o senhor não conhecia a minha irmã, então ele fez aqueles truques de dizer, olha, a pessoa que você me ver a conversar com ele é esta pessoa. Então ela escapa da morte ou do assassinato do senhor e a minha irmã que cai no radar. Maria Pedro foi ouvida pelas autoridades. O caso permanece sob investigação. O suposto assassino continua em fuga. Agora, o interesse da família lesada é que tudo seja esclarecido e que se faça justiça. Nós queremos justiça, porque a vida de uma pessoa não pode ir de favor. Porque aqui neste mundo ninguém consegue fazer vida, é só Deus. Quem deve tirar a vida é Deus, não é pessoa nesse mundo. Por isso nós estamos a pedir justiça. Dezenas de pessoas buscam no chamado monte de oração maior proximidade com Deus. Cânticos, louvores, cada um a seu jeito procura levar as suas petições ao Criador. E a polícia faz ronda aqui no local? Não. O local é frequentado sem as mínimas condições de segurança. Uma medida de prudência adotada pela Polícia Nacional, interditar o acesso ao chamado Monte Santo do bairro do Ramírez, a fim de, pelo menos enquanto decorre o processo de investigação deste ato criminal que teve lugar exatamente nesse lugar que era suposto tratar-se de um lugar santo. Ora, vamos então partir para as considerações dos nossos analistas. O Dr. Alcântara Costa, criminalista, pergunto-lhe: estamos perante um caso em que o criminoso parece ter feito muito bem o seu trabalho, não deixou rastros nenhuns. Doutor, como é que se pode chegar a esse homem? Dentro daquilo que é criminalística e ciência forense, nós não conhecemos o vocábulo de crimes perfeitos. O que pode, ou o que tem estado a acontecer, é o facto de, por exemplo, não possuirmos tecnologia à altura para irmos ao encontro dos vestígios que se deixam nos cenários de crime. Neste caso, se a senhora foi morta, como se diz, a pauladas, devíamos ter encontrado na zona circundante, mais ou menos do sítio onde foi assassinada, a mais 500 metros, procurar todos os paus necessários que pudessem, no entendimento do perito, parecer como objetos do crime e levá-los ao laboratório, usar a ninidrina, que é um pó que se usa para salientar as impressões digitais, para depois recolher essas digitais e confrontá-las com uma base de dados já existente. O que acontece é que nós temos uma base de dados local, que tem poucas impressões digitais. Sempre defendemos que estamos no começo e as coisas são mesmo assim. Acredito que no futuro próximo teremos uma base de dados de cerca de 15 milhões de pessoas na base de dados. Então, com essas impressões digitais, poderíamos recorrer à impressão do cenário do crime vinda desse pau que se usou para assassinar a senhora, com as impressões da base de dados, confrontar para ver se a pessoa que assassinou está cadastrado. Se não tivesse tido a impressão digital na base de dados, ali saberíamos
mais ou menos que um indivíduo que cometeu o crime, se calhar não tem bilhete de identidade. Agora, crimes perfeitos não existem. O que existe, na verdade, é que poderíamos estar à falta de alguma ferramenta tecnológica que ajude a revelar. Por exemplo, é o caso de encontrarmos sangue no cenário do crime e suspeitarmos que este sangue poderia ser do agressor ou então da vítima. Ali tínhamos que ter um laboratório para ADN mitocondrial para podermos fazer esses exames e confrontarmos para podermos separar o sangue da vítima e o sangue do agressor e dali irmos ao encalço da pessoa que cometeu. Agora, nessas matérias, já que o indivíduo está foragido, temos é que delegar responsabilidades adicionais à investigação criminal, porque já saímos do patamar da investigação criminalística ou forense, agora é a investigação criminal para, dentro das técnicas que existem, o interrogatório, as entrevistas, falar com as pessoas, rastrear os telefones, enfim, para ver se se podemos chegar ao encalço do indivíduo que cometeu o crime. Muito bem. Doutora Limpanzo, um lugar santo de oração a tornar-se num palco de crime, é qualquer coisa de contradição aqui a surgir? Bem, exatamente, porque pressupõe-se que, na verdade, um lugar de culto é um lugar santo, é um lugar, na verdade, revestido de um poder simbólico muito grande, em que, na verdade, as pessoas, quando vão para este tipo de lugares, é no sentido de terem um contacto mais íntimo com Deus, né, e com os seus irmãos, portanto, de fé. Agora, claro, o que ocorreu aí é um caso que, na verdade, opõe-se a esse pressuposto que eu acabei de referir. O que nós podemos ver é que, na verdade, não tem sido já prática. Já vimos o caso que ocorreu na Moshima e tantos outros. Estamos a registrar aqui já vários crimes que, na verdade, que estão a ocorrer, atos de vandalismo que vão ocorrendo em locais sagrados, não são casos isolados. E aqui podemos chamar mais uma vez a atenção para a questão que se coloca sempre aqui, a questão dos valores. Portanto, porque coloca sempre em causa, se é um lugar santo, as pessoas respeitam, mas ainda assim as pessoas vão lá e fazem o que bem entenderem. Portanto, é uma chamada de atenção também que se faz relativamente a essa questão. Portanto, devemos reforçar os mecanismos todos de socialização, de controle social nesse sentido. O Estado também pode, na verdade, indicar alguns locais, identificar se existem condições criadas para a segurança dos fiéis ou não. Se não existem condições, devem ser interditadas, portanto, esse tipo de ações. Muito bem. Agora pergunto ao Dr. Bilingo, há aqui condições que nos podem levar à conclusão de que estamos perante um crime religioso ou é apenas um crime que ocorreu, digamos, num lugar que era suposto não estamos perante um crime religioso. Nós estamos perante um crime que foi cometido num lugar religioso, ou, nos termos do artigo 34, número 17 do Código Penal, é um crime que consubstancia uma situação agravante, nos termos da própria qualificação. É uma situação que pode ser apresentada, que quando apresentada ao competente juiz, servirá de ponderação, de agravamento ou de atenuação das circunstâncias, mas é a partir de uma situação agravante. Portanto, estamos perante um crime de natureza comum, é um crime de homicídio, até caso levamos em consideração o depoimento da família de como a amiga da malograda, da infeliz, tenha comparticipado, ou seja, tenha sido coautora do crime, né? Visto que eles acusam-na de ser autora moral do crime, estamos diante de um crime de coautoria, em que tanto o autor material como o autor moral respondem na mesma proporção e consubstancia um crime de homicídio qualificado por ter havido premeditação. Portanto, é um crime, não é um crime que não pode ser taxado como um crime religioso, mas um crime cometido em local sagrado, em local de culto, e vem devidamente acautelado nos termos do artigo 34, número 17 do Código Penal angolano. Muito bem, muito obrigado, Dr. Bilingo.